Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Aqui estamos nós, mais uma vez, na casa de Francisco, de Francisquinho, para mais uma noite de estudo. Pedimos, então, ao nosso irmão João que leia um trechinho de uma mensagem de irradiação. Boa noite a todos. É do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângelos. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças a Pai Jacó. É o capítulo 41. Depois que cometas um erro e tenhas consciência dele, começa a reabilitação. Nada de entregar-te ao desalento ou ao remorso. Da mesma forma como não deves insistir, como não deves insistir no propósito inferior, não te podes deixar consumir pelo arrependimento. Este somente tem a função de conscientizar-te do mal feito. Perdoa-te, encoraja-te e dá início à tarefa de reequilíbrio pessoal, diminuindo e reparando os prejuízos causados. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças a Pai Jacó. Obrigada, João. Então, graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, agradecendo também ao Pai Jacó, mentor do Francisquinho. Aqui estamos nós reunidos mais uma vez na noite de hoje, dando início aos trabalhos da sessão do Francisquinho. Que nossos amigos espirituais estejam sempre ao nosso lado, nos amparando, nos intuindo na noite de hoje. E a nossa irmã, que vai dar o estudo, também seja muito intuída, seu amigo espiritual seja ao seu lado, dando todo o amparo necessário para a noite de hoje. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, pedimos à nossa irmã Lúcia que leia um trechinho do Evangelho. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, os que são misericordiosos. Instruções dos Espíritos, o perdão das ofensas. É o item 14. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoar-lhe-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás mais ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que toma uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansitude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti também. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula e ao Pai Jacó. Obrigada, Lúcia. Obrigada pela leitura. Então, meus irmãos, aqui estamos nós dando início aos nossos trabalhinhos. É a nossa irmã Aurora vai dar o estudo da noite de hoje. Boas vibrações, que seus amigos espirituais estejam intuindo na noite de hoje. Beijo, obrigada, obrigada, amada. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e gratidão ao nosso querido Pai Jacó. Boa noite a todos, que a paz do Divino Mestre possa nos envolver a todos, para que nós possamos aproveitar bastante a mensagem que nos chega hoje da doutrina dos Espíritos para o nosso
melhor aprendizado para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E o nosso estudo de hoje é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, os itens 1 a 5, cujo título é A Fé Transporta Montanhas, e tem como subtítulo, que é o que nós vamos estudar, o poder da fé. Todos nós carecemos de fé para enfrentar as dificuldades, principalmente hoje, quando a humanidade se vê diante de tantos e grandes desafios. São guerras devastando países, atirando crianças à orfandade, tirando a vida de muitas pessoas, de muitos jovens. São eventos catastróficos da própria natureza, são inundações, temporais, ciclones, furacões, tsunamis, calor e frio extremos. São pessoas arriscando a vida, algumas até perdendo a vida, buscando refúgio em outros países. São governos desgovernados, representantes do povo espoliando seu povo e ignorando completamente os sofrimentos e a necessidade desse povo. O que seria de nós sem a fé? Se nesses momentos angustiosos, de toda essa relação já apresentada, e tem mais, uma mãe com seu filho gravemente enfermo, o que seria dela sem a fé? Um coração partido pelo desencarne de um ser amado, o que seria sem a fé? Um pai ou mãe de família, desempregado ou com filhos com dependência química, tem que ter muita fé para seguir adiante, para lutar. Enfim, ai de nós se nos faltasse a fé. Em Deus, na vida, em nossa capacidade de suportar, de vencer e de recomeçar, dando um novo rumo e um novo sentido à nossa vida. Há muito tempo, as pessoas confundem os significados da palavra crença e fé. Crença é a aceitação de dogmas e de credos. Fé é saber, é certeza, é conhecimento aplicável. Então, há muita diferença entre crença e fé. As crenças não removem montanhas. A fé, sim, porque Jesus disse, a fé remove montanhas. A fé que é saber, certeza, é tão fundamental que Jesus disse aos seus apóstolos, se não curastes, foi porque não tivestes fé. O Cristo não falava aqui de religião, mas sim de fé nos ensinamentos, da fé em Deus, em si mesmo e no poder da oração. No item 3, que ora estamos estudando, Kardec nos diz que fé é a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir um objetivo. A fé pode ser religiosa ou não. Quem presta um concurso e tem consciência de ter estudado o bastante, tem fé de que será classificado. Quem se entrega a uma intervenção cirúrgica tem fé nos médicos cirurgiões. Mesmo sem os conhecer, confia em que eles estão preparados para o que irão fazer. Mesmo tendo fé em que se sairá bem, colocará
seus anseios, sua vida nas mãos de Deus. E confia e aceita. Lembramos da passagem evangélica, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 13, que fala sobre o centurião romano, que pede a Jesus a cura de um seu servo. Disse não ser digno de Jesus ir à sua casa, que bastava uma só palavra de Jesus e seu servo estaria curado. Jesus, admirado, falou a todos: não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. E foi encontrar num centurião romano, que era um povo invasor daquelas terras. Aquele homem, ele reconheceu a superioridade moral de Jesus, o poder curador que o mestre possuía, que a distância, ou o que quer que fosse, jamais poderia limitar. Em oposição à fé cega, que exige a abdicação do raciocínio e do livre-arbítrio, nós temos a fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica. Diz Kardec, fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Leon Denis, no livro Depois da Morte, capítulo 44, diz: a fé é a confiança da criatura em seus destinos. É o sentimento que a eleva à infinita potestade. É a certeza de estar no caminho que vai ter à verdade. A fé cega é como um farol cujo vermelho clarão não pode transpassar o nevoeiro. A fé esclarecida é foco elétrico que ilumina com brilhante luz a estrada a percorrer. Lindas palavras de Leon Denis. O capítulo que estamos estudando nos fala da cura de um menino lunático por Jesus. Vamos ler esse item, é o item 1 desse evangelho que nós estamos estudando. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus, em particular, e lhe perguntaram: Senhor, por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Lunático era a pessoa que sofria obsessão por parte de um espírito inferior que a fazia ter convulsões. A tradição judaica ensinava que tal enfermidade era influenciada pelas fases da lua,
daí o nome lunático. O pai do menino conta a Jesus que seus discípulos não puderam curá-lo. Isso aconteceu por causa da incredulidade dos que o seguiam. Jesus diz que se sua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, não só teriam curado o menino, como venceriam todas as dificuldades que encontrassem na vida. Ele usa o grão de mostarda, que é o menor grão que existe, significando que não é necessário uma fé tão grande para transportar montanhas, para vencer as tribulações da vida. Os discípulos ainda não confiavam em si mesmos. Só após o Pentecostes, que foi a recepção da mediunidade pelos apóstolos, 50 dias após a ressurreição de Jesus, que eles entenderam os ensinos do Cristo e assumiram a missão que os esperava e seguiram em frente, destemidos, apesar das grandes dificuldades encontradas. Nós também, muitas vezes, duvidamos de nós e da assistência de Deus através da espiritualidade amiga. Há espíritas que têm medo de ver espíritos, olha só, né? E de fazer até uma oração por um irmão necessitado, um irmão doente, achando que pode ser atacado por seus inimigos espirituais ou se desgastar muito. Isso acontece porque a nossa fé ainda é muito tímida, menor que um grão de mostarda, não está consolidada ainda dentro de nós. Para isso é preciso muito trabalho, através da prática do bem, e necessário muito estudo para conhecer Jesus verdadeiramente, sua obra, sua promessa de estar conosco para sempre. Aquele que possui a verdadeira fé é humilde, deposita mais confiança em Deus do que em si mesmo, pois sabe que é apenas um instrumento, nada pode sem Deus. O que seria da enxada, do bisturi, da vassoura, do computador, se não houvesse mãos hábeis a utilizá-los? Nós somos esses objetos, e as mãos hábeis que nos utilizam são as mãos de Deus. Com fé nos tornamos fortes, capazes de suportar e superar as dificuldades, os preconceitos, com confiança em Deus e em si, com esperança em dias melhores, trabalhando pelo progresso da humanidade. Lembramos aqui de uma prece de Satya Sai Baba, líder espiritual indiano, já desencarnado, e muito divulgada pelo professor Hermógenes, brasileiro divulgador do Hatha Yoga. Entrega, confia, aceita e agradece. É uma prece de fé, de confiança, porque nós entregamos a nossa vida a Deus, confiamos nele, aceitamos todos os seus desígnios e agradecemos. Queremos compartilhar alguns exemplos do poder da fé. O primeiro nos é dado por Nelson Mandela, que foi um líder político africano que muito lutou pelo fim do apartheid, política de segregação da população negra da África do Sul, e que nos deixou um grande exemplo de fé e de esperança, de calma e serenidade. Viveu ele 27 anos de sua vida em prisões no seu país, sem nunca perder a fé que sairia dali para libertar um dia o seu povo. O que aconteceu quando ele contava 72 anos de idade.
Outro exemplo de fé nos é dado por Miriam Valed Benhan, uma menina iraquiana, à época, com 11 anos, cuja família teve que fugir de sua casa em Caracus, quando o Estado Islâmico assumiu o controle de sua cidade em 2014. Ela e sua família, pai, mãe e uma irmã, tiveram que viver em um campo de refugiados em uma região do Cazaquistão, do Kurdistão. Entrevistada por um repórter de um programa de TV, deu uma lição de amor, de perdão e tolerância e, acima de tudo, de fé em Deus. Ela pediu ao Pai do Céu que perdoasse aqueles que fizeram mal a tantas pessoas. Agradeceu a Deus por ela e sua família terem sido poupadas da morte. E jamais se sentiu abandonada por Deus, pois crê que Ele sabe o que é melhor para cada um e a tudo provê. Que Ele jamais abandona quem nele deposita a sua confiança, aquele que nele tem fé. Disse não temer os soldados, porque Jesus disse, não tenham medo, eu estou com vocês. E que os perdoava, porque Jesus nos pede que perdoemos quem nos fizer mal. Não importa o tamanho desse mal. Se alguém quiser conhecer um pouco mais da história dessas pessoas, encontra no Google, tá? Temos também o exemplo do nosso amado Chico Xavier, que tanto sofreu pela sua condição de órfão e pela sua incompreendida mediunidade, mas que depositava sua confiança em Deus, sem jamais desanimar, nem ofender os que o perseguiam. E assim, fiel ao Pai Celestial, ele seguiu em frente e viveu uma longa vida, deixando-nos um precioso legado de fé, amor e paz. Esses são exemplos de fé em Deus e na vida, que traz àquele que sofre a calma, a serenidade necessária para permitir que o tempo passe e tudo volte a ser como era antes, ou até melhor, sem que o sofrimento o haja destruído. A calma é sinal de força e de confiança, enquanto o desespero é prova de dúvida em Deus e em nós mesmos. A fé que devemos ter e pela qual devemos guiar-nos não deve vir de fora, de nada que esteja fora de nós, mas sim de dentro de nós. Porque todas as virtudes já nos foram dadas por Deus e jazem qual sementes latentes à espera de que a despertemos. A fé é uma faculdade imensa, uma semente que devemos abrigar no solo de nossos corações e fazê-la crescer e frutificar. O passe é uma demonstração do poder da fé, daquele que o recebe e daquele que o dá. De acordo com o grau de maturidade espiritual que já tenhamos alcançado, podemos compreender e vivenciar a fé de várias maneiras. A fé infantil é aquela que acredita sem pensar a respeito, sem pedir provas, sem compreender os fatos, apenas acredita. A fé de acordo com as emoções, ela aumenta e diminui segundo o estado emocional da pessoa. Se conquista e se perde com facilidade. A fé, quando do desenvolvimento da razão e do intelecto, é a fé que representa uma virtude intelectual.
fruto da experiência, não mais uma emoção. E a fé, quando mais espiritualizada, é aquela quando o mestre foi encontrado e o caminho é conhecido. Não se quer mais saber nem falar, mas sim ser uma pessoa ajustada ao modelo que é Jesus. Muitas pessoas não querem possuir a fé raciocinada, porque ela ilumina demais. Não querem ver as suas falhas, nem trabalhar para vencê-las. Preferem uma fé insegura, frágil, que não tem o poder de remover as nossas montanhas, que não nos deixa reconhecer, na lei de causa e efeito, a infinita justiça de um Deus que não pune, mas sim educa suas criaturas. Quando a fé é incerta, surge a ansiedade, vinda da insegurança em relação ao poder de Deus e de suas leis. Então, a pessoa acredita que tudo deve acontecer do jeito como ela quer, da forma e no momento determinado por ela. Isso nos faz lembrar de uma expressão que se tornou bastante comum. Algumas pessoas dizem: tal coisa irá acontecer, porque Deus é fiel. Mas, afinal de contas, na realidade, não somos nós que temos que ser fiéis? Deus não tem que ser fiel a nós. Ele é. Além do mais, nós pedimos da maneira que queremos, mas recebemos da maneira que necessitamos e que merecemos. Porque Deus não se submete à nossa vontade, por mais que nós achamos que isso possa acontecer. Ele é o Senhor de todas as coisas. Jesus, ao curar, dizia: a tua fé te curou. Ele assim ensinava que cada um de nós tem em si uma potência que pode acionar a cura ou nos libertar das dores que atraímos para nós. Jesus nos disse: vós sois deuses. Gibran Khalil Gibran, poeta e filósofo libanês, diz: grande parte de vosso sofrimento é por vós próprios escolhida. É a amarga poção com a qual o médico que está em vós cura o vosso eu doente. José Carlos de Luca, em seu livro O Médico Jesus, no capítulo Você é seu remédio, diz: creia que você mesmo é o seu remédio, ou seu próprio veneno. Você mesmo é o seu bem ou o seu mal. Quem se permitiu adoecer tem todo o poder para neutralizar a doença. A enfermidade é um quarto escuro. Põe a mão no interruptor da positividade, da esperança, da fé em si mesmo e da fé em Deus. Recupere seu entusiasmo pela vida. Assimile o brilho e a vossa luz que Jesus falou, e a luz da saúde brilhará para você. Essa luz já existe em você, já lhe pertence por herança divina. Palavras de José Carlos de Luca. Uma mensagem de Joana de Ângeles nos esclarece acerca da fé religiosa. Ela diz assim: documenta-se na medicina moderna que os pacientes portadores da fé religiosa recobram a saúde com mais rapidez do que aqueles que não a têm. A sua conduta durante a enfermidade
faz-se abonada pela serenidade e a mente coopera eficazmente em favor dos resultados felizes. Precisamos acreditar, trabalhar no bem para poder acionar em nós a potência curadora, transformadora, poderosa que é a fé. Sem jamais nos esquecer das palavras do apóstolo Tiago, em sua carta às 12 tribos da dispersão. Assim como o corpo sem a alma é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amadas irmãs, amados irmãos, nós vamos encerrar agora o nosso estudo com uma mensagem do livro Fonte Viva, a lição 26, cujo título é Obreiro sem Fé. Em todos os lugares, vemos o obreiro sem fé, espalhando inquietação e desânimo. Devota-se a determinado empreendimento de caridade e abandona-o de início, murmurando: para quê? O mundo não presta mesmo. Compromete-se em deveres comuns e, sem qualquer mostra de persistência, se faz demissionário de obrigações edificantes, alegando: não nasci para o servilismo desonroso. Aproxima-se da fé religiosa para desfrutar dos benefícios, entretanto, logo após, relega ao esquecimento, asseverando: tudo isto é mentira e complicação. Se convidada à posição de evidência, repete o velho estribilho: eu não mereço, eu não sou digno. Se trazido a testemunhos de humildade, afirma sob manifesta revolta: quem me ofende assim? E transita de situação em situação, entre a lamúria e a indisciplina, com largo tempo para sentir-se perseguido e desconsiderado. Em toda parte, é o trabalhador que não termina o serviço porque se responsabilizou, ou o aluno que estuda continuadamente sem jamais aprender a lição. Não te concentres na fé sem obras, que constitui a embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à ação sem fé no poder divino e em teu próprio esforço. O servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disso, passa no mundo sob a luz do entusiasmo e da ação no bem incessante, completando as pequenas e grandes tarefas que lhe competem, sem enamorar-se de si mesmo na vaidade e sem escravizar-se às criações de que terá sido venturoso instrumento. Revelemos a nossa fé através das nossas obras na felicidade comum, e o Senhor conferirá à nossa vida o indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e poder. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e gratidão ao nosso querido Pai Jacó por essa oportunidade de estudo. Obrigada, minha amiga, irmãzinha Eudora. Muita informação para a gente, mas muita para a nossa reflexão. Muita. Obrigada, minha amiga, pela apresentação do trabalho de hoje. E agora, meus irmãos, depois de a gente receber esse bálsamo
essas informações, tudo isso, vamos aqui nesse momento fechar os nossos olhos, fazer a nossa prece de irradiação, levar o que nós recebemos e levar para os nossos irmãos, espalhar esses bons fluidos que nós recebemos para aqueles que não necessários e aqueles que não puderam estar aqui presentes. Então, vamos lá. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, ao mentor da casa de Francisquinho, o nosso querido Pai Jacó. Pai de infinito amor e bondade, aqui nós estamos, mais uma vez, nesta reunião do Francisquinho, a lhe pedir o envio daquele bálsamo consolador, aquele fluido reparador, aquele remedinho para toda a nossa humanidade, para aqueles nossos irmãos em caminhada, para aqueles nossos irmãos carentes, necessitados de todo tipo de auxílio. Que esses irmãos percebam o que o despertar para a vida todos os dias requer coragem, requer fé, como a nossa irmã hoje aqui falou, e também muita esperança. Que não basta abrirmos os olhos, mas é preciso ampliar essa visão, é preciso enxergar além do que se vê. Acordar com os lábios em prece, agradecendo sempre pelo dom da vida, mantendo sempre o nosso pensamento voltado a Deus, que será a nossa melhor forma de começar todos os dias. E que haja mais fraternidade, caridade, empatia e amor neste mundo, que hoje nós vemos humanos, mas não vemos humanidade. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pedimos ao nosso irmão Eduardo que faça a prece para a luz encarnada e está reconectando que caiu a internet dele. A internet caiu bem na hora. Então, vamos orar, meus irmãos. Vamos trazer aqueles nossos irmãos, nossos entes queridos, que já passaram para a verdadeira vida. Vamos trazer para os nossos pensamentos, para que possamos fazer a oração por eles. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, Pai de bondade infinita, Jesus, nosso mestre, Francisco de Paula, os irmãos trabalhadores na falange do Francisco de Paula, nosso mestre Jesus. Estamos aqui reunidos num só pensamento para pedir por aqueles nossos irmãos que já estão na verdadeira vida e por aqueles que estão também retornando agora e que estejam passando por dificuldades, aquelas dificuldades comuns, né, da perturbação, que é natural nesses momentos de transição. Que eles sejam recebidos e amparados por nossos irmãos trabalhadores das falanges do plano espiritual e que sejam todos encaminhados aos pronto-socorros do espaço. Que esses nossos irmãos, nessa caminhada agora de retorno, tenham fé, conforme nossa irmã nos falou hoje, e mantenham viva a esperança de que Deus não desampara seus filhos, que Ele espera pacientemente que se refaçam e que sigam as pegadas dos nossos irmãos mais adiantados, nossos irmãos que já estão em mundos mais elevados, né? Que não desamparam também, que ficam o tempo inteiro nos intuindo. Que eles entendam que é necessário se desligar da matéria,
que a matéria é que aprisiona, que entendam que é necessária a paciência também, porque todos havemos de nos encontrar mais para frente, no futuro. Obrigado, Senhor, por tudo. Com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula. Graças a Deus. Então, chegamos ao término do nosso trabalhinho. Fazemos a prece de agradecimento e encerramento, e logo após vou ler alguns tópicos novos do Boletim da Casa. Então, graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, chegamos ao término dos nossos trabalhos. Elevemos nosso pensamento ao Pai Celestial, agradecendo as graças recebidas em mais esse dia de trabalho na casa de Francisco de Paula e a oportunidade bendita de compartilhar esses momentos onde aprendemos um pouco mais. Que o nosso Mestre Jesus nos ampare, nos mostrando sempre o nosso caminho, o caminho da luz, nos oriente, nos ajude. Agradecemos aos amigos espirituais que aqui estiveram, aqui conosco, e pedimos a eles que nos ajude a colocar em prática as instruções que nos foram dadas e que cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Que assim seja. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula e ao Pai Jacó. As novidades do nosso boletim. 3 sessões públicas retornarão ao formato presencial em outubro. Terça-feira, sessão das 17 horas, retorna no dia 4 de outubro. A sessão de quarta-feira, às 20 horas, retorna no dia 5 de outubro. E a de sexta-feira, às 20 horas, retorna no dia 7, todas no segundo andar. Havendo voluntários, as reuniões serão transmitidas ao vivo pelos canais do YouTube, Facebook da congregação. E o grupo de evangelização espírita Eurípides Barçanufo retornou às suas atividades presenciais. A escolinha funciona no mesmo horário da sessão pública de domingo, das 15h30 às 17 horas, atendendo as crianças entre 4 e 11 anos. E a mocidade também retornou às suas atividades presenciais aos sábados, às 17 horas. E o passe infantil irá retornar a partir do dia 18 de setembro, no horário da sessão dominical de 15h30, junto com a evangelização infantil. Nos outros dias, o passe é realizado durante as sessões públicas. A biblioteca, livraria, reabriu este mês, em horários ainda restritos. Terça-feira, de 8h30 às 20h, quarta-feira, das 8 às 10h30, e de 8 às 10h30 e das 16 às 20. Na quarta-feira tem 2 horários. Quinta-feira, das 14 às 17 horas. Precisamos de voluntários para ampliar o horário de atendimento. Preces e evidência. A congregação já reiniciou a marcação de prece e evidência. A prioridade daqueles que haviam marcado prece e evidência em março de 2020, quando a casa fechou em razão da pandemia. O setor de prece e evidência, aquela janelinha azul, ela já voltou a funcionar essa semana, e a partir da semana que vem tem os horários que a gente vai divulgar, está aberto as marcações até 7 de outubro. Então, tem aparecido bastante pessoas com cartões prontos, outros que perderam. Nós estamos numa listagem lá de 2020 e estamos atendendo esses irmãos e também atendendo aqueles que têm os cartões prontos e os médios da casa também. Dia das Crianças. Iniciamos a campanha para o Dia das Crianças das escolinhas de evangelização. Precisamos de madrinhas e padrinhos. Por favor, quem puder apadrinhar, entrar em contato com a Virma pelo WhatsApp 999-560700 ou procurar a
tesouraria. Estamos precisando de médios voluntários para fazer parte de equipe de atendimento ao enfermo. Interessados devem entrar em contato com o Mário no telefone 98899-9931. E os enxovais de bebês, o cadastramento é feito sempre todas as terças-feiras, de 14 às 17 horas. É necessário o RG e o cartão do SUS. Agradecemos a doação de sabonete infantil, fraldas de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido. As entregas é feita lá na congregação. E a cesta básica, continuamos, né, que nós damos essas cestas que são entregues mensalmente às crianças e aos assistidos, e as doações podem ser feitas ou através de algum valor depositado em uma das contas da congregação, enviando o comprovante para o WhatsApp 97133-9513, ou, se preferir, pode ir direto na tesouraria da casa. Precisamos de feijão, arroz, café, leite em pó, macarrão, alimentos não perecíveis. E o Lar de Francisco está necessitando de terapeuta ocupacional, clínico geral ou geriatra. Sempre agradecemos sempre as doações de gás, algodão, atadura, pomada Dersane, fralda geriátrica do tamanho G, EG e XG, e de luvas de látex tamanho MG, roupa íntima G e EG, esparadrapo de bricopólio, tudo isso pode ser entregue ou na congregação ou diretamente lá no Lar do Francisco, na Rua Figueira Miro 99, no horário de 10 às 16 horas. Portanto, meus irmãos, encerramos o nosso trabalhinho da noite de hoje. Que vocês tenham um excelente final de semana e que possamos estar juntos aqui novamente na próxima semana, na segunda-feira, às 20 horas, ou na quinta-feira, às 19h30.